mamães, gestantes, papais, família, bem-vindos. Meu nome é Leila Dutra, sou nutricionista clínica da Unimed Vale do Caí. Estou aqui hoje então para falar um pouquinho para vocês sobre as necessidades nutricionais durante a gestação. A gestação é o período da vida da mulher que aumentam as necessidades nutricionais na mulher, porque ocorrem as modificações do corpo através dos hormônios, e para o feto, que vem o desenvolvimento e o crescimento. Quais são os objetivos então da nutrição, dos nutrientes durante toda a gestação? Oferecer então adequadamente nutrientes e calorias durante todo esse período e amenizar alguns desconfortos que ocorrem durante a gestação. Promover então e manter a saúde da mamãe e do bebê. Quais são os nutrientes a serem consumidos então durante todas as fases da gestação? No primeiro trimestre, vamos precisar muito do ácido fólico. Quando a mulher está se programando para ter seu bebezinho, ou mesmo que ela descubra que ela já está gestante, há necessidade da suplementação de ácido fólico. O ácido fólico a gente encontra nos alimentos, mas eles não vão ser o suficientes para fazer o fechamento. Por que o ácido fólico é importante? Porque ele vai fazer o fechamento do tubo neural, que é da medula espinhal ao cérebro. Então a gente precisa fazer a suplementação. E aí o seu médico que vai fazer essa suplementação. E precisamos também do ferro. Por quê? Porque o volume sanguíneo da mãe ele aumenta para a formação do crescimento do feto e da placenta. E combate também a anemia, que é muito normal e comum durante o período gestacional. Previne também doenças cardiovasculares, anemias e malformações do feto. O ácido fólico nós vamos encontrar aonde? Nos vegetais folhosos verdes escuros, nas frutas cítricas, nas leguminosas, principalmente no feijão azul, que ele é enriquecido de ácido fólico. Então, e de vários nutrientes, tem muitas proteínas, tem muitas fibras, ele é um alimento enriquecido com ácido fólico. E o ferro onde nós vamos encontrar? Em algumas hortaliças, espinafre, a couve, a beterraba. A beterraba a gente encontra mais no caule, na folha. Também tem no tubérculo, mas existe mais no caule e na folha. E as frutas secas, as ameixas, os damascos, as uvas passas. Existem dois tipos de ferro, o ferro M e o ferro não M. O ferro M é que ele é melhor absorvido no corpo, que são as carnes, principalmente a carne vermelha. E o ferro não M são os folhosos verdes escuros, as leguminosas, que elas precisam de um auxílio para serem melhor aproveitadas pelo corpo, que elas vão necessitar da vitamina C. Tá? Então, ao meio-dia, coloco os folhosos verdes escuros, umas gotinhas de limão. O limão tem vitamina C, assim como umas gotinhas de laranja, e a absorção do ferro vai ser bem maior dentro do organismo. No segundo trimestre a gente vai dar prioridade então para a vitamina C. Ela que tem a formação, ela que faz a formação do colágeno da pele, ela aumenta a absorção do ferro, como há pouco eu já falei, aumenta o sistema imunológico, ossos e cartilagens. A deficiência da vitamina C, ela pode causar então um aborto, um parto prematuro. Onde nós vamos encontrar? No limão, no kiwi, na acerola, é onde nós vamos encontrar bastante a vitamina C. Assim também como vamos precisar no magnésio. O magnésio, qual é a função do magnésio? Ele faz a formação e crescimento dos tecidos do corpo do feto e do sistema nervoso. Para a mãe, relaxa as artérias do útero, ela previne contrazia, prevenção da pré-eclâmpsia também. Deficiência. A deficiência desse mineral, a gente vai ter as cãibras, a queda exagerada de cabelo, a fadiga, a depressão. E aonde nós vamos encontrar? Na linhaça, na banana, no maracujá, nas oleaginosas, uma castanha, umas nozes, é onde a gente encontra o magnésio. A vitamina B6 também se faz bastante necessário, é importante para o crescimento e o ganho de peso do feto. E faz a prevenção também de uma depressão pós-parto. A deficiência ela causa irritabilidade na gestante, uma dermatite, são lesões na pele e na mucosa da boca e da língua. Aonde nós vamos encontrar a vitamina B6? Nós vamos encontrar nos cereais integrais,
nas carnes, na banana, nos leites e derivados e nas leguminosas. No terceiro trimestre, então, nós vamos dar prioridade para o cálcio. Qual é a função do cálcio? Fazer a formação óssea, dentes do bebê, auxilia na produção do leite no pós-parto, após o parto. As deficiências vão provocar então cáries dentárias, câimbras nas pernas, unhas enfraquecidas. Vamos encontrar onde? Nos folhosos verdes escuros e nos leites e nos derivados. A vitamina D, que é super importante, faz o desenvolvimento do cérebro, é importante também no primeiro trimestre, né? Porque a vitamina D e o cálcio eles andam juntos, equilibra também o cálcio durante toda a gravidez. A deficiência ocorre a diabetes mellitus, né? Uma pré-eclâmpsia, um parto prematuro e o risco de autismo no nenê, no bebê. Onde nós vamos encontrar? Através dos alimentos, nós encontramos na gema de ovos, nas carnes, nos leites e derivados. Só que a melhor forma de absorver a vitamina D é a exposição da pele ao sol. Então, durante uns 10, 15 minutos, a exposição sem protetor solar é em braços, nas pernas, nas coxas e depois na coluna. Isso faz com que a absorção da vitamina D seja maior dentro do nosso organismo. Quais são os nutrientes que são essenciais, então, durante os 9 meses, que tem que fazer parte do cardápio diário? São os grupos energéticos, os construtores e os reguladores. Quem são? Os carboidratos. Ah, mas agora estamos gestando, temos que cortar o carboidrato. Não. O carboidrato ele nos traz energia. Ele fornece energia tanto para a mãe e para o desenvolvimento do bebê. Nós precisamos também dos construtores. Quem são eles? São as proteínas, elas que constroem, mantêm e renovam os tecidos do bebê. Assim como precisamos também dos lipídios, que são das gorduras boas, elas são energéticas. A função dela é a formação do sistema nervoso central do feto, assim como a assimilação das vitaminas. Onde nós vamos encontrar? Na linhaça moída, né? A gente tem a linhaça grãos, que é para o intestino, linhaça moída, dentro tem a gordura do bem. Nós podemos encontrar também numa chia, a gente pode encontrar no abacate, a gente pode encontrar nas oleaginosas. O grupo dos reguladores também nós temos fontes de vitaminas, sais minerais e fibras, que são as frutas, são os legumes, são os cereais integrais. Na 28ª semana, eu sempre peço para a mãe, né, com orientação médica, suplementação do ômega 3. Por quê? O bebê ele auxilia no sistema nervoso central, cognitivo do bebê. Torna o bebê mais inteligente, diminui o risco de alergias também. E na mamãe previne o parto prematuro, a depressão pós-parto, menor risco de pré-eclâmpsia. O que a gente pode nos ajudar? A suplementação através de comprimidos e também a gente pode ajudar através da alimentação. Seriam 2 porções de peixes por semana, cavalinha, salmão, sardinha, sementes de linhaça triturada, né, 1 colher de sopa, e a semente de chia, 1 colher de sopa diariamente. Isso já também nos ajuda a suplementação do ômega 3. Não mais do que menos importante é a água. Nós precisamos da água. Para quê? Para fazer o crescimento e o funcionamento dos órgãos do bebê, assim como da mamãe. A excreção de substâncias tóxicas, quanto mais água a gente tomar, mais a gente está eliminando as toxinas de dentro do nosso corpo, né? Faz os rins funcionar muito melhor, regula o funcionamento dos intestinos, faz a circulação funcionar muito melhor. Então a gente precisa, no mínimo, 8 copos de água por dia, 200 ml, 8 copos diariamente, no mínimo. As situações então mais comuns que ocorrem na gestação: a constipação, a distensão abdominal, a flatulência, né? Muitos gases. Então o que a gente vai fazer? Estimular sempre o consumo de muitas fibras, frutas, hortaliças, cereais, integrais e farelos como aveia. Geralmente as pessoas comem flocos de aveia ou farinha de aveia. A gente precisa de farelo. O farelo é feito da parte externa do grão, então ele consegue ter muito mais fibras do que os flocos e do que a farinha. Esses dois eles têm muito carboidratos, nós precisamos são das fibras. Então fica a dica: farelo de aveia.
Líquidos, água sempre, não adianta a gente ingerir fibra se a gente não tomar líquido para fazer a formação do bolo fecal. Atividade física sempre. Atender o reflexo retal. O que é isso? Tá com vontade de ir no banheiro? Larga tudo que tiver e vai. Tem que obedecer a atender esse reflexo retal. É naquela hora que a gente precisa evacuar. Não usar laxante sobre hipótese alguma, ir na farmácia e comprar sempre com orientação médica, sempre. Vai lá, pergunta para o seu médico, estou 4, 5, 6, estou uma semana, estão 6 dias sem ir aos pés. Procure o médico para fazer uso de laxantes. Não vão às farmácias ou alguém indica alguma coisa e vocês vão tomar. Não, sempre com orientação médica. Introduzir na alimentação os lactobacilos, né? Eles podem vir então do iogurte, do kefir, eles vão no inhame. O inhame é enriquecido em fibras, ele ajuda na parte intestinal, né? Muitos desconhecem o inhame, que é um tubérculo, ele é da família da batata doce, ele ajuda na parte imunológica do intestino e ele é enriquecido em fibras, ele faz uma renovação da microbiota intestinal. Então, iogurte, kefir, o inhame, eles são super essenciais para fazer a renovação da microbiota intestinal. O que ocasiona também muito durante a gestação são os enjoos e os vômitos, né? O que dá para amenizar? Antes de tu acordar, antes de tu levantar da cama, na verdade, deixa do ladinho da tua cama uma bolachinha, água e sal. Antes de levantar, come 1, 2. Não vou dizer que vai parar, não vai existir mais enjoos, mas vai amenizar esse desconforto, ok? Uma bolachinha, um carboidrato, ele ameniza esse desconforto dos enjoos e dos vômitos. Alimentos gelados durante o dia, se ocasiona muito enjoos ou vômitos, um gelinho bota na boca e fica ali, né, mastigando aquele gelinho, já dá uma sensação agradável. Alimentação fracionada em pequenos volumes, de 2 em 2 horas, um pouquinho, isso também ajuda. Não ingerir líquido durante as refeições, né? Evitar alimentos gordurosos, evitar também logo ao comer, deitar-se, utilizar sempre roupas confortáveis, isso também ajuda. E assim como o gengibre, para amenizar um pouquinho dos enjoos e dos vômitos, a gente pode colocar 2 lasquinhas de gengibre, pode ser na água, pode ser no suco, tá? Ou então cheirar um limão, pode cortar o limão, cheira várias vezes ele, ou colocar gotas de limão dentro da água, isso vai ajudar a amenizar. E a questão da azia, então da pirose, que também é muito comum, a gente vai evitar então os pães frescos, os bolos, né? Geralmente fazem o bolo, às vezes comem ele ainda morninho, isso evita bastante. Não comam, isso cada vez vai provocar mais azia ainda. Doces em gerais, sucos ácidos, muito ácidos, né? E misturar com outros alimentos, isso cada vez mais vai piorar a azia. Evitar alimentos picantes, condimentos, cafés, refrigerantes, chocolates, todas as bebidas alcoólicas, sucos industrializados, isso tudo, todos esses alimentos provocam mais azia ainda. Evitar os líquidos durante as refeições, né? Mastigar bem os alimentos, não engolir eles inteiros, é bem mastigado. E evitar o estresse, tá? Sempre estresse, a azia cada vez mais vai piorar. O que ajuda a amenizar a azia? Então é comer uma pera ou uma maçã sem a casca. A gente comendo já dá um alívio no suco gástrico, né? Então acaba nos ajudando. Bom, vou ficando por aqui. Tomara que tenham gostado das dicas, né, de algumas orientações que eu passei, né? E qualquer dúvida, assim, sempre procurem um profissional, né? Durante a gestação, às vezes se desencadeia algumas patologias, né? Então todas elas têm que ter uma orientação necessária. Por favor, então, procurem sempre orientação de um profissional que possa auxiliar. Ok? Uma boa hora a todas, se cuidem e até a próxima.